Amém. Irmãos, eu vou pedir, Renato, você pode ajudar a gente? De repente ficar aí, os irmãos que quiser fazer pergunta, participar de alguma maneira, tá? Fica à vontade, tá bom, irmãos? A gente está caminhando para o final do livro, esse livro do Mark Dever, e a gente já falou sobre alguns assuntos, algumas marcas. Estamos na marca número 8, né, de 9. Então, semana que vem a gente encerra, e no dia 15, né, e no dia 22 a gente então vai voltar à nossa escola dominical normalmente, tá? A gente já posso adiantar que a gente vai começar estudando a carta aos Hebreus, tá? Que é uma carta muito especial, muito importante, e a gente vai voltar estudando a carta aos Hebreus. A gente já viu algumas marcas. Marca 1, pregação expositiva. Marca 2, doutrina do Evangelho ou teologia bíblica. A gente vai até de noite lembrar disso, né? Vamos ver num texto de Gênesis que já aponta para Jesus Cristo, né? Como a história bíblica é uma história só. Vimos a marca 3, o entendimento bíblico da conversão e da evangelização. Vimos na marca 4, o entendimento bíblico da membresia na igreja. A marca 5, falamos sobre disciplina eclesiástica bíblica. A marca 6, falamos sobre o interesse bíblico por discipulado e crescimento. Semana passada, marca 7, liderança eclesiástica bíblica. E hoje, então, a gente vai falar sobre oração, ou seja, uma igreja saudável, uma igreja que tem um entendimento e uma prática bíblica da oração. Tá? Semana que vem a gente vai falar sobre missões. A igreja saudável também é uma igreja que tem um entendimento sobre missões, e a gente fecha, então, o estudo do livro. Tá? Então, irmãos, a igreja... Nós somos uma igreja que se promove ou uma igreja que ora? Somos uma igreja que se promove ou somos uma igreja que ora? Por que eu faço essa pergunta? A gente vive hoje numa cultura moldada pelo marketing, né? Tudo precisa ser atraente, tudo precisa ser vendável, tudo precisa ser impressionante. Igrejas também foram influenciadas por essa lógica. Hoje você vê que as igrejas procuram nomes estratégicos, slogans envolventes, promessas de experiências marcantes. Mas a pergunta que precisamos fazer é: qual é o verdadeiro poder da igreja saudável? Qual é o verdadeiro poder da igreja saudável? E, irmãos, a gente não está dizendo que ter uma boa visão, passar uma boa imagem da igreja não seja algo bom. Você vê que a gente procura, de alguma maneira, ter uma boa imagem, passar uma boa visão da igreja para aqueles que estão lá fora, para, de alguma forma, poder chamar a atenção dessas pessoas. Mas essa pergunta precisa ser feita por nós, como igreja. Qual é o verdadeiro poder de uma igreja saudável? E a resposta que o Dever traz é justamente que o poder da igreja não está na sua autopromoção, o poder da igreja não é o poder da sua estética, nem da sua performance. O poder de Deus, uma igreja saudável é a igreja que compreende que o poder daquela igreja está na sua dependência de Deus. A dependência de Deus deve ser aquilo que nós buscamos para nos tornarmos uma igreja relevante. E essa dependência, ela se manifesta principalmente por meio da oração. Oração é esta maneira como nós demonstramos e vivemos de maneira prática a dependência de Deus.
uma igreja saudável não é conhecida por sua propaganda, mas por sua oração. Porque uma igreja que ora é uma igreja que está dizendo o seguinte, está mostrando o seguinte: nós não somos suficientes, nós precisamos de Deus. Então, a partir dessa introdução, nós vamos refletir sobre quatro perguntas. A primeira é: o que é oração? A gente vai tentar responder o que é oração, porque pode haver confusão sobre isso. A gente vai tentar também responder esta pergunta: a oração funciona? E a gente vai ver o que é funcionar, no sentido, quando falamos de reino de Deus. A terceira pergunta que nós vamos tentar responder é: como a oração deve funcionar na igreja local? Como a igreja local deve se envolver com a oração? E, por último, a gente vai tentar responder o que acontece com a igreja que para de orar. Tá? Então, o nosso estudo hoje a gente vai percorrer essas perguntas e vamos tentar e vamos responder a partir daquilo que o nosso irmão traz. Então, primeiro, o que é oração? Alguém quer tentar responder? Falar com Deus, pronto. Essa é a resposta mais simples e ótima resposta. Falar com Deus, né? Quando a Bíblia fala sobre oração, ela não apresenta isto como algo místico, obscuro, algo reservado, algo para algumas pessoas especiais ou espiritualmente extraordinárias. A definição bíblica de oração é surpreendentemente simples. Orar é falar com Deus, tá? Então, assim, muita gente diz assim para mim, né? Quando chega na igreja, né, Luciene? Chega na igreja, pastor, não manda eu orar, não. Agora, por enquanto, não. Um dia uma hora eu vou aprender, né? Normal, a pessoa já chegando. Mas, claro que oração pública, né? É natural que as pessoas fiquem um pouquinho, né? Tem irmãos que não gostam de orar, que eu já sei que eu nem peço para orar. Se pedir, depois vão me pegar lá fora, né? Mas quando a gente fala de oração, é simples. Orar é falar com Deus. E nós falamos com Deus de várias maneiras. Falamos de uma maneira mais formal, quando nós vamos no quarto e nós então desenvolvemos uma oração. Falamos com Deus quando estamos numa situação difícil, de repente, e você lá na sua mente, você nem fala nada, nem expressa verbalmente nada, mas na sua mente você fala: Deus, me ajuda. Deus, tem misericórdia de mim. Você está orando em pensamento. Deus ouve a sua oração. Deus conhece todas as coisas, né? Então, irmãos, oração é simples, é falar com Deus. E essa simplicidade, porém, não significa superficialidade, pelo contrário. Essa definição, ela revela profundidade. Essa definição revela que orar e ter uma experiência, uma vivência de oração, é aprofundar o relacionamento entre o Criador e a sua criatura. Por isso que oração, por isso que a dependência de Deus, ela se expressa numa vida de oração, numa vida de comunhão, né? Se você tem alguém, né? Você está num casamento, se você está sempre falando, sempre se comunicando, você tem uma relação saudável, uma comunicação saudável no relacionamento. Mas se você quase nunca fala com seu esposo ou com a sua esposa, tem um problema nesse casamento. Tem um problema de relacionamento, né? Da mesma forma com Deus, se nós temos uma vida de oração, uma prática de oração, isso demonstra que nós praticamos essa dependência em relação a Deus. Caso contrário, nós estamos tendo um problema de relacionamento com o Senhor, tá? Para a gente definir o que é oração, a gente precisa primeiro entender
o que não é oração, tá? E o Dever, ele traz algumas coisas interessantes para nós. Primeiro, oração não é energia cósmica, né? A oração bíblica, ela não deve ser confundida com ideias espirituais populares. Irmão, sabe o que acontece na nossa cultura? Há muitas religiões, ou muitas ideias religiosas populares, que muitas vezes, quando a pessoa não é dirigida pela Bíblia, ela começa a absorver essas ideias e começa a misturar oração dentro de uma visão cristã bíblica com essas outras informações, né? Oração não é energia cósmica, como se nós estivéssemos acessando uma força impessoal do universo, né? A Bíblia ensina para a gente que nós oramos a um Deus pessoal, não é um Deus impessoal, é um Deus pessoal que governa todas as coisas, tá? Então, primeiro, oração não é falar com uma energia cósmica, não é mexer numa estrutura cósmica, não é nada disso, é falar com um ser que é uma pessoa e que nos trata de maneira pessoal. Oração também não é uma técnica psicológica destinada apenas a produzir paz interior ou equilíbrio emocional. Vai ter muita gente que não crê em Deus, que vai dizer e até defender que uma vida de oração é algo que traz benefício psicológico. Por quê? Porque a pessoa que imagina que está falando com Deus, ela sente uma certa tranquilidade e essa paz ajuda no final das contas. Mas não é isso. Embora a oração possa trazer, e muitas vezes traz consolo, sua eficácia não está em um efeito mental, mas está no fato de que Deus realmente ouve e responde, tá? Então, a oração, ela é, quando nós falamos com Deus, que é um Deus pessoal, que ouve a nossa oração e que responde a nossa oração. Nisso está a força e a bênção da oração. Oração também não é, irmãos, meditação impessoal, na qual a pessoa tenta esvaziar a mente, a pessoa tenta se dissolver em alguma realidade espiritual, né? A oração é um relacionamento pessoal com Deus, no qual falamos com o Pai que nos conhece e que também nos ouve e nos ama. E oração também não é uma caixa eletrônica espiritual, né? Usado para obter automaticamente tudo o que desejamos. E infelizmente, é uma maneira como muitos crentes veem a oração. Tem muita gente que só procura a Deus quando está precisando de alguma coisa. Isso revela que a gente vê a oração como um caixa eletrônico espiritual, né? A gente está precisando de alguma ajuda, a gente vai lá, né, para obter algum benefício, né, de Deus. Deus não é controlado por nossas palavras, Deus não é controlado pelos nossos pedidos. Portanto, na oração nós não buscamos impor a nossa vontade, mas, ao contrário, nós buscamos nos submeter com confiança à vontade soberana de Deus, tá? Então, oração não é energia cósmica, oração não é técnica psicológica, oração não é meditação impessoal, oração não é caixa eletrônica espiritual, né? Vamos dar uma olhada na história, a oração na história da Bíblia, porque a Bíblia nos mostra muitos episódios onde homens e mulheres buscaram a Deus em oração. Então vamos lá, vamos ver alguns textos aqui, que a gente vai ver como a oração se desenvolveu ao longo da história bíblica, tá? Então, desde o início, nas Escrituras, nós encontramos então homens e mulheres que se voltam para Deus em oração. A oração é uma prática bíblica do início ao fim. A Bíblia apresenta então a oração como algo natural na vida daqueles que conhecem a Deus. Então, quando a pessoa conhece a Deus, ela ora.
Por exemplo, nos Salmos nós vemos Davi abrindo seu coração diante do Senhor, expressando alegria, expressando gratidão, expressando arrependimento, expressando angústia. Os Salmos são um livro de orações, né? Os Salmos são tão preciosos, né? Um livro tão precioso, justamente por quê? Por que ele é um dos livros mais amados na Bíblia? Porque os Salmos, irmãos, eles são... A gente, quando lê os Salmos, a gente se reconhece nos Salmos. Os Salmos são orações diversas, né? Você tem ali orações de louvor diante de conquistas. Você tem ali orações de lamento diante de fracassos, né? Você tem ali orações de arrependimento, né? De gente que reconhece que pecou. E quando a gente lê os Salmos, a gente se reconhece ali, a gente se vê ali, né? Naqueles Salmos, né? Davi, um dos Salmos mais conhecidos, né? É o Salmo 51. É um salmo que revela, que acontece justamente num contexto em que Davi é confrontado pelo profeta, né? Davi, ele adulterou, ele assassinou, né? E ele estava na boa, achando que estava tudo certinho, né? Quando o profeta vem e confronta ele e mostra a ele que ele pecou terrivelmente, e ele, arrependido, então escreve esse salmo: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Eu trouxe minha garrafinha hoje aqui, o Diácono, obrigado. É porque, irmãos, eu passei por essa virose aí também, né? No meio da, presbítero Rogério, no meio da reunião do presbitério, eu estava ruim, tive que ficar lá ruim mesmo, né? Avisei os irmãos: ó, se eu sair correndo, vocês já sabem o que está pegando. E aí eu estou andando com a água ali, porque a gente precisa beber água. Então, queridos irmãos, veja, o salmista, ele está orando ao Senhor, né? Ele abre o seu coração diante do Senhor, né? Ele é profundamente pessoal na sua oração, ele conversa com Deus como alguém que confia plenamente no seu Senhor. Isso é oração, né? Um outro momento, o profeta Jonas, lembra da história de Jonas? Quando ele estava no ventre de um grande peixe, ele também orou em meio ao desespero, em meio à disciplina divina. Ele clama ao Senhor e ele reconhece a soberania de Deus na sua vida. Ele diz: afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre, mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Veja como homens de Deus oram ao Senhor, mas não só homens oravam. Ana também orou ao Senhor profundamente, no meio da sua aflição, desejava um filho, né? Sua oração foi marcada por quê? Por sinceridade e confiança, né? E Deus respondeu a oração de Ana dando-lhe o quê? Um filho, Samuel. Ela diz: meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Veja como homens e mulheres ao longo do texto bíblico oravam ao Senhor, né? Falavam com o Senhor, expressavam, seja a sua alegria, seja a sua tristeza, seja a sua lamentação. Vamos ver profetas muitas vezes falando de maneira que a gente às vezes se sente incomodado, né? Como o profeta Abacuque diz: até quando, Senhor? Né? Ele está questionando Deus. Senhor, até quando a gente vai ter que passar por isso? Até quando a gente vai viver sabe, essa luta? A gente fica incomodado com essa maneira como o profeta dizia, mas veja, ele está abrindo o seu coração diante de Deus. Ele está falando com Deus, ele não está entendendo o que está acontecendo. E muitas vezes é assim que a gente também está, né? E muitas vezes a gente faz uma oração protocolar, não é isso? A gente está cheio de inquietações e a gente vai orar e fala: Senhor, obrigado e tal. Por quê? Porque a gente não entende que orar é falar com Deus, e muitas vezes falar com Deus é justamente a gente colocar diante de Deus
as nossas dúvidas. Senhor, por quê? Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Senhor, o que está acontecendo? Isso é legítimo. Porque, afinal de contas, Deus conhece o nosso coração. E se você está com dúvida e incerteza, mas está falando algo que não corresponde ao que você está sentindo, Deus está vendo. E Deus está olhando para você e dizendo assim: poxa, meu filho, por que você está falando assim comigo se eu sei que dentro do seu coração você está cheio de questionamentos? Me questiona. Foi isso que Jó fez tantas vezes. Jó não sabia, lembra? A gente estudou aqui o livro de Jó. Jó não sabia o que estava acontecendo. E Jó então coloca diante de Deus a sua inquietação. Senhor, o Senhor me fez, o Senhor era meu amigo, agora o Senhor me fez seu inimigo. Né? O texto bíblico diz que Jó não pecou contra o Senhor. Né? No Novo Testamento nós vemos também a oração como algo marcante na vida do povo de Deus. Né? O próprio Jesus, né? Orando constantemente, orou no início do seu ministério, antes de escolher os discípulos, orou no Getsêmani, e até mesmo na cruz ele orou quando intercedeu por aqueles que o crucificavam. Né? A igreja primitiva também foi marcada pela oração. Né? Antes do Pentecostes, ali em Atos 1,14, né? O texto diz que todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Ou seja, estavam ali sempre buscando a Deus em oração. Depois da descida do Espírito Santo, já no capítulo 2, nós vemos que a igreja, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Né? Então, esses exemplos, irmãos, mostram que a oração não é apenas um ato religioso ocasional, mas ela é a expressão natural da vida com Deus. Expressão natural da vida com Deus. Tá? Ok? Alguma dúvida, alguma colocação? Vamos em frente? Qualquer coisa, levanta sua mão, tá bom? O Renato, cadê o Renato? O Renatão tá ali, ó. Tá? A gente está gravando? Estamos gravando? Estamos gravando, e aí precisa sair a tua pergunta lá no texto, tá? Então vamos lá, vamos em frente. Qual é o fundamento da oração, então, ainda respondendo essa pergunta, o que é oração? Deus fala, Deus ouve, Deus responde. Deus fala, Deus ouve, Deus responde. A oração, irmãos, só é possível porque o Deus da Bíblia é um Deus que se comunica. Diferente dos ídolos, que têm boca, mas não falam, que têm ouvidos, mas não ouvem, o nosso Deus é um Deus vivo que fala ao seu povo. Deus fala principalmente por meio da sua palavra. Nas Escrituras, Ele revela quem Ele é, Ele revela qual a sua vontade, Ele revela como nós devemos viver. Então, quando nós lemos, quando nós ouvimos a palavra, como agora pela manhã, presbítero Rogério, estamos ouvindo o próprio Deus falar. A oração é a resposta humana a essa revelação de Deus. Deus se revela e nós respondemos. Deus fala primeiro e então nós respondemos. Então, irmãos, o relacionamento com Deus envolve essa dinâmica. Qual é a dinâmica? Ele se revela, nós ouvimos a sua voz e nós falamos e Ele nos escuta. Então, a oração não é um monólogo espiritual, entenda isso. Não é um monólogo espiritual. Não é que quando você vai orar na sua casa, no seu dia a dia, você vai falar e Deus vai ouvir. Mas é que ao longo da jornada, Deus está falando com você, você está respondendo, e Deus responde a você, você ouve de novo, e você vai falar com Deus de novo. Esta dinâmica é uma dinâmica que deve acontecer na nossa vida. Por isso que no momento devocional, quando a gente está na nossa casa, a gente lê o texto bíblico, Deus fala conosco, a gente ora, falamos com Deus, e esta dinâmica então vai
caracterizando o nosso relacionamento com Deus. Então, a oração é um diálogo, expressa um relacionamento, é comunhão com Deus. Este é um privilégio que nós temos por causa da adoção. Veja, Deus conhece todas as orações porque Ele é onisciente e nada escapa do seu conhecimento. No entanto, a Bíblia ensina que Ele promete responder de maneira especial às orações daqueles que foram reconciliados com Ele por meio de Cristo Jesus, né? Então, os crentes, eles se aproximam de Deus não apenas como criaturas de Deus diante do Criador, mas como filhos diante de um Pai. Isso é muito importante. Quando nós oramos, não é somente a expressão da criatura diante do seu Criador, mas a expressão de uma relação entre um filho amado que fala com um pai que o ama, né? Isso é importante. Quando nós oramos, nós não estamos só revelando a nossa expressão de fé, ou falando com um Deus, que é Deus Todo-Poderoso, que é Deus que é Senhor sobre todas as coisas, mas também estamos falando com um Pai, com alguém que nos ama, com alguém que tem interesse na nossa vida. Por isso a oração é um privilégio da adoção. Oramos confiando não em nossos méritos, nós oramos confiando na graça de Cristo, sabendo que falamos com um Pai que nos ama, né? Portanto, a oração, ela é uma expressão de relacionamento. Tudo isso mostra que a oração é essencial para a vida humana, né? Assim como nenhum relacionamento humano pode florescer sem comunicação, também o nosso relacionamento com Deus depende da oração. Portanto, irmãos, se nós queremos conhecer mais profundamente a Deus, se nós queremos confiar mais nele, se nós queremos experimentar mais a sua presença em nossa vida, precisamos falar com Ele. Precisamos ter uma vida de oração. A oração não é apenas uma prática religiosa, não é. A oração é a expressão viva de um relacionamento real com um Deus vivo, né? Tem aqui uma pergunta aqui, Renato. Então, irmãos, como cristãos, como discípulos de Jesus, a oração, ela não deve ser só uma expressão religiosa, ela deve ser uma prática real, viva, que nós desenvolvemos diariamente, seja no momento devocional em que eu me preparo para isso, seja nos momentos da tua vida. Nós falamos aqui isso no último mensagem domingo passado, né, sobre perceber Deus no meio da jornada. Muitas vezes nós estamos vivendo a vida como se Deus não existisse. E a gente só fala com Deus quando a gente vem na igreja, porque aqui parece que é o lugar, é um lugar específico para isso, quando na verdade Deus está diante de nós o tempo todo. Então está lá, lembra do irmão Lourenço, né, que eu falei aqui no domingo passado? O cozinheiro foi lá para servir a Deus lá junto com outros monges, cozinheiro. E ele diz: enquanto eu cozinho, eu estou em oração. Seja de joelhos, orando ao Senhor, seja na cozinha fazendo a comida. Eu estou diante do Senhor, eu estou em oração, né? Você está no trabalho, você está na cozinha, você está no trânsito, você está passeando, você está em qualquer lugar, você está diante do Senhor e você pode orar e você pode falar com Ele, mesmo que seja aqui, ó, e Ele está te ouvindo. Esta é a maneira como nós devemos lidar com a oração. Pode, Leandro? Irmãos, aqui está 100 para mim, ó, não suportado aqui, ó. Não sei o que aconteceu, se na televisão deu um... Leandro, está funcionando não? Apagar a luz aí é... Apagar também é isso? Isso aqui também, ó. Isso. Tá bom. Tá bom assim? Melhorou? É porque a nossa lâmpada já está...
Uhum. Sim. Uhum. A presença de Deus, mais você vai se sentir à vontade de se revelar e se quebrantar ali. Porque às vezes a gente entra muito no automático, como se fosse um automático. E aí eu fico pensando, né? Você faz uma oração de manhã, às vezes você está ali em oração, entregando o seu dia, você não sabe o que vai te acontecer durante aquele dia, independente de se estiver tudo bem ou não. Você está ali e durante o dia você continua os seus momentos de orações também, porque coisas vão acontecendo. E assim, né? E à noite, e você, na verdade, nós temos que estar o tempo todo, né? Ali orando, né? Em oração. Sim. Leandro falou uma coisa interessante. Assim como no relacionamento, quanto mais a gente se relaciona e se comunica, mais íntimo a gente se torna, né? Assim, né? Você conhece alguém, de repente você faz alguns conceitos daquela pessoa, você passa a conhecer ela, muita coisa cai daquilo que você pensava, você passa a conhecê-la melhor, e à medida que você vai se relacionando, você vai tendo mais intimidade, e a oração então se torna algo muito mais orgânica, né? Do que algo automático que você precisa fazer em determinado momento, como aquela coisa, tem que orar quando acorda, tem que orar na refeição, tem que orar. Mas muitas vezes isso é algo mecânico, isso é algo meramente relacionado a uma obrigação, muito mais uma obrigação do que um desejo real de você falar com Deus e você se relacionar com Deus. Então, à medida que você vai exercitando a oração, no início realmente você precisa às vezes se obrigar a ter aquele tempo de oração. Mas à medida que essa coisa você vai tendo essa prática, a oração então vai se tornando algo mais orgânico, que você, mesmo sem pensar, você já está orando, né? Mesmo sem premeditar, você já está falando com Deus. Por quê? Porque é algo já natural, né, na sua vida. Irmã Gilda. Em Tiago 4:3 a gente lê o seguinte: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Explica, por favor, pastor, o que é esse pedir mal? Esse pedir mal de Tiago está muito relacionado a justamente essa relação com Deus que se dá a partir de uma troca, de um diálogo. A gente falou agora há pouco. A oração ela deve ser um diálogo. Como que se dá esse diálogo? Eu ouço Deus falar e aí eu falo. Eu ouço, eu falo, né? Eu ouço, Deus fala, eu ouço. Eu falo, Deus ouve. Deus fala, eu ouço. Eu falo, Deus ouve. Porque quanto mais eu conheço a vontade de Deus, mais eu vou orar de acordo com a vontade de Deus, né? Um grande problema que a gente tem hoje é que, para muita gente, a oração se tornou caixa eletrônico. A oração se tornou uma maneira da gente conseguir coisas para nós, né? Deus se tornou algo parecido com o gênio da lâmpada. Né? A ideia do fast food, né? Eu vou lá e resolvo o meu problema. Então, quando o Tiago está dizendo, vocês oram, Deus não responde porque vocês oram mal, vocês pedem mal. Ou seja, vocês não oram de acordo com a vontade de Deus. Vocês não estão em sintonia com Deus. Vocês só querem pedir coisas para vocês, né? Vocês só olham para as suas necessidades. Quando, na verdade, a nossa oração, a gente vai ver quais são né, biblicamente falando, o que deve ter a nossa oração. A oração deve começar sempre com louvor, sempre com reconhecimento de quem Deus é. Na oração deve conter também arrependimento. A gente precisa reconhecer quem a gente é diante de Deus e se arrepender dos nossos pecados. A oração, claro que é legítimo que você peça coisas que você
entende estar precisando. Mas eu diria que a oração que agrada a Deus é mais aquela oração quando a gente entende qual é a vontade de Deus e a gente se coloca à disposição de Deus para a gente ser usado por Deus na obra dele, né? Então, Gilda, eu diria que quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente ora de uma maneira que agrada a Deus, de uma maneira em que teremos um Deus pronto a nos atender. Por quê? Porque eu não estou orando simplesmente pedindo coisas para mim, mas eu estou entendendo o que Deus está fazendo ao meu redor e eu estou na oração me colocando à disposição dele para eu ser bênção também, né? Então eu diria que a gente ora mal quando a gente ora de maneira egoísta, egocêntrica, quando a gente só olha para a gente e a gente não reconhece que há muito mais do que nós, né? O que Deus está fazendo não é somente na nossa vida, o que Deus está fazendo abrange muito mais coisas, né? Então a gente vai ver mais para frente o que deve conter a oração biblicamente falando, tá? Então, irmãos, deixa eu ver se a gente voltou ali. Vamos passar para a segunda pergunta. Oração funciona? Funciona? Sempre funcionou. Vamos ver aqui uma provocação do Dever. Ele faz uma provocação aqui. Essa pergunta é uma pergunta honesta e importante. Muitas pessoas, mesmo pessoas dentro da igreja, já se perguntaram: a oração realmente funciona? Se Deus é soberano e governa todas as coisas, qual é o sentido de orar? A oração realmente faz diferença? Você já se pensou perguntando isso? Deus é soberano, né? Deus já decretou o que vai acontecer. Para que eu vou orar? Se eu vou orar por alguém se converter, Deus é soberano, né? A oração realmente funciona? A oração tem algum propósito real na vida da pessoa? Irmãos, a Bíblia responde essa pergunta não apenas com argumentos, mas com histórias reais da ação de Deus. Ao longo da Escritura, nós vemos repetidamente que o povo de Deus clama ao Senhor e Ele intervém. A Bíblia mostra a história de um Deus que tem relação com o seu povo, um povo que ora e um Deus que responde, né? O Salmo 107 resume esse padrão espiritual. A gente trabalhou o Salmo 107 quando a gente falou naquela série sobre aflição e paz. Lembra? Em várias situações diferentes, o povo vinha, clamava a Deus, Deus respondia, né? Depois você dá uma lida em casa nesse salmo muito instrutivo sobre isso. Diferentes situações de sofrimento, perigo, aflição, o povo clama a Deus, e o texto repete várias vezes o seguinte: clamaram ao Senhor na sua angústia e Ele os livrou das suas tribulações. Este salmo tem várias vezes essa estrofe: clamaram ao Senhor na sua angústia e Ele os livrou das suas tribulações. Então a oração aparece ali como o caminho pelo qual o povo reconhece a sua dependência de Deus e experimenta a sua libertação. Exemplos bíblicos temos muitos. Alguns do que a gente já falou. Ana, por exemplo, viveu anos de profunda dor por não poder ter filhos. 1 Samuel 1, ela derrama sua alma diante do Senhor em oração. Deus ouve o seu clamor, lhe concede um filho, Samuel, que se tornaria um dos maiores profetas de Israel. Outro exemplo, Jonas também orou em uma situação extrema. Depois de desobedecer o chamado de Deus, ele foi lançado ao mar, engolido por um grande peixe. Do fundo do oceano, no ventre do peixe, Jonas clamou ao Senhor. Deus ouviu sua oração e o preservou. Mas temos Novo Testamento, a igreja primitiva reunida em oração. Pedro foi preso. Enquanto a igreja orava fervorosamente, Deus enviou um anjo para libertá-lo da prisão, Atos 12:12. O próprio Jesus viveu uma vida marcada pela oração. Ele orava antes de tomar decisões importantes, antes de enfrentar momentos decisivos e até mesmo no momento da sua morte. A oração era parte essencial da sua comunhão com Deus.
Então, a oração, biblicamente, sempre foi uma maneira do povo de Deus falar com Deus e pedir a intervenção de Deus. E muitas vezes, Deus respondeu de maneira miraculosa, tá? No entanto, irmãos, primeiro, a oração não é uma fórmula mágica. Ao mesmo tempo em que a Bíblia mostra que o povo sempre orou e Deus tantas vezes respondeu o povo, a Bíblia deixa também claro que a oração não é um mecanismo automático que garante sempre o resultado que desejamos. A oração não é uma fórmula mágica que obriga Deus a agir de determinada maneira. Isso é importante a gente falar nos dias de hoje. Por quê? Porque há algumas teologias, como a teologia da... A gente sabe que a idade está chegando, né? Quando as palavras somem na mente. Teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade, que diz o seguinte: se você fizer um sacrifício, geralmente a questão do sacrifício é um sacrifício financeiro, você vai ganhar autoridade espiritual para determinar aquilo que Deus deve fazer, né? Isso biblicamente não pode ser defendido. Não há fórmulas mágicas para determinar o que Deus vai fazer. A oração, irmãos, não é uma fórmula mágica que obriga Deus a agir de determinada maneira. Às vezes Deus responde sim. Às vezes Deus responde não. E às vezes, muitas vezes, Deus responde espera. Né? Isso acontece porque Deus não é um instrumento a serviço dos nossos desejos. Ele é o Senhor soberano, que conhece perfeitamente o que é melhor para nós. Temos um exemplo bíblico muito conhecido, que logo nos vem à mente, Paulo. Um dos exemplos mais profundos dessa verdade, lá em 2 Coríntios 12, ele fala sobre um espinho na carne que ele tinha. Nós não sabemos o que é, né? O texto não deixa claro, e a gente não vai aqui conjecturar acerca disso, embora vários estudiosos falem de coisas diferentes. Mas era uma aflição, era um sofrimento que ele tinha, né? Ele orou intensamente para que Deus removesse esse problema da sua vida. Ele pediu 3 vezes que o libertasse dessa dor. Deus disse o quê? Não vou tirar. E disse para Paulo o seguinte: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Né? Então a oração de Paulo não produziu a mudança que ele desejava. Veja então a provocação da pergunta: a oração funciona? Se a gente vê a oração como uma maneira de alcançar aquilo que nós queremos de Deus, se é assim que a gente está pensando, a oração não funciona. Porque em alguns momentos eu vou pedir, Deus vai dizer não. Em alguns momentos eu vou falar: Deus, abre essa porta, Deus vai dizer: não vou abrir. E nesse sentido, não funciona a oração. Mas, só para terminar aqui o pensamento, mas isso, quando a gente olha para a vida de Paulo e vê essa experiência de Deus com Paulo, isso significa que a sua oração falhou, e a resposta é, irmãos, de forma alguma. Na verdade, Deus respondeu a oração de Paulo de maneira mais profunda. Em vez de remover o sofrimento, Deus revelou algo maior: a suficiência da sua graça. Então, se nós olhamos dessa perspectiva, sim, a resposta é sim. A oração funciona. Funciona quando Deus diz sim, e funciona quando Deus diz não. Porque quando Deus diz não, Deus está dizendo o seguinte: olha só, eu sei o que é melhor para você, confia em mim, descansa no meu poder e na minha soberania. E Deus, muitas vezes, quando Deus diz não, Ele está também
nos fazendo entender e perceber e amadurecer no sentido de confiar nele, mesmo quando a resposta é negativa. Tá? Sol. Embora a gente acha que tenha um conceito, né, simples do que é oração, mas é muito mais profundo, né? Por exemplo, na questão de Paulo, se nós trouxermos para os dias de hoje, às vezes eu já ouvi isso de amigas, que eu estou pedindo mal. Realmente, eu não estou sabendo orar, por isso que a resposta de Deus não vem. E aí, se o crente não estiver em um relacionamento afinado com Deus, ele vai realmente despertar para esse caminho, que realmente eu não estou sabendo orar, eu não estou sabendo pedir, por isso que Deus não está respondendo no meu tempo. Então, é muito sério quando a gente tem esse conceito do que é oração e como a oração funciona na minha vida. Vai muito além do que é saber o que é a relação, o que é oração, mas sim de um relacionamento profundo com Deus, para saber, assim como Paulo, na resposta do Senhor, que eu não vou te responder, somente a minha graça que vai te bastar. Somente isso. Então, será que nós ouvindo uma resposta dessa nos dias de hoje, nos dias que oramos, né, eu estou assim, generalizando, na troca de uma prosperidade, né, uma teologia da prosperidade, quando nós ouvimos a resposta do Senhor, que afinal de contas a oração é uma conversa, um diálogo, é um relacionamento com Deus. Quando nós ouvimos essa resposta, não, vai ser agora, não vou te responder, ou através de um silêncio, do silêncio. Espera, o silêncio, né, do Senhor tem nos incomodado. E de repente essa resposta, a minha graça, apenas a minha graça, é que vai te sustentar e te abastecer e te responder, e te manter de pé. Amém. Acho que a Maria Batista levantou lá também, Leandro, antes de você. Maria Batista, lá do lado de lá, Renato. Lá, ó. Lá no cantinho, lá. Isso. Eu penso muito nesse versículo em que Paulo pede, né? Porque ele tinha um espinho na carne, como o senhor falou, aquilo incomodava muito ele, né? Ele sofria com aquela situação que a Bíblia não diz qual era o problema de Paulo. E volta e meia eu estou pensando nisso. Por quê? Agora, recentemente, desde que eu me operei, eu fiquei com um problema e que depois eu descobri essa hérnia, e eu fiquei achando as dores que eu sinto, os incômodos que eu sinto da hérnia tem que operar, porque o médico falou que tinha que operar. Muito bem, mas não foi o médico que me operou antes que falou que eu deveria operar, foi outro médico. Aí eu comecei a orar, querendo que viesse logo essa consulta com o médico para ele marcar logo cirurgia, que ia ter que esperar ainda mais 6 meses para poder operar e que eu ia sofrer ainda com essas dores e com esse incômodo, bem incômodo mesmo. Chegou o dia da consulta e o que aconteceu lá? Ele disse, você não precisa operar, se você operar pode causar um outro problema num outro órgão. Falou o órgão, você não precisa operar, essa dor e esse incômodo que você sente é sequela da cirurgia, então você vai sentir sempre. Aí vem a minha graça te basta. Isso aí. Nem sempre, certamente que você estava esperando que Deus te livrasse desse problema. E Ele, né, através dos médicos, disse, ó, vai continuar lidando com isso, mas eu vou te ajudar a sustentar isso aí, porque a minha graça te basta. Leandro também pediu ali, Renato. Vai perder 1 quilinho pelo menos hoje você. Acho que eu que tinha que estar aí.
Pastor, estou aqui pensando e quando a gente fala, né, estava colocando aí de Deus respondeu ou não, mas eu fico refletindo sobre essa questão da oração, que quando você ora, você, né, geralmente a gente coloca a nossa vulnerabilidade, a gente expõe para Deus a nossa vulnerabilidade e a gente clama, né, pela presença dele na nossa vida, independente do sim ou do não, independente da resposta, mas a presença dele vai estar com você. E aí eu fico pensando também que a ação da oração de uma maneira preventiva, porque um exemplo, se você ora de manhã, Senhor, abençoe o meu dia, me livra de todo mal, durante o dia pode ser que algum mal te ocorra. Você vai trabalhar, chega lá no seu trabalho e você escuta lá do seu chefe, ó, a gente está te dispensando, não precisa mais do seu trabalho. Opa, e agora, o que eu vou fazer? Eu orei, mas Deus vai estar ali com você, né? Diante das notícias ruins que vão chegar. Então, assim, eu acho que para além de tudo, é a presença de Deus, é a gente clamar pela presença de Deus em todos os momentos. E ter a certeza que Ele está com a gente, né? Então, irmãos, olha que interessante. Qual é a conclusão que Paulo chega então, depois de ele orar e Deus dizer não e dizer para ele, ó, Paulo, a minha graça te basta. É o que ele diz no texto. Ele reconhece que o quê? Quando eu sou fraco, então eu sou forte. Então, olha só o que a oração fez. A oração mudou a circunstância de Paulo? Não. Mas a oração transformou o coração de Paulo e levou ele a confiar mais profundamente em Deus. Então, irmão, irmã, muitas vezes a oração, ela não vai transformar a circunstância, como no caso da Maria, mas ela vai transformar o nosso coração. E o Dev, ele traz uma frase que eu achei muito legal, muito interessante, né? Ele diz o seguinte, olha só, aqui é o texto, né, que Paulo, 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí o Dev diz o seguinte, olha só, o maior objetivo da oração não é simplesmente mudar nossas circunstâncias, mas é nos aproximar mais de Deus. Então, quando a gente tem essa perspectiva e a gente pergunta, a oração funciona? Se a nossa cabeça é uma cabeça que pensa que Deus é aquele que está sempre à nossa disposição para fazer o que a gente quer, a resposta é não. Porque vai ter hora que você vai pedir, Deus não vai responder da maneira como você quer. Então, nesse sentido, a oração não funciona. Mas quando nós temos uma visão bíblica da oração, entendendo que o maior objetivo da oração é nos aproximar mais de Deus, nós vamos responder sim, a oração funciona. Quando Deus diz sim, quando Deus diz não, quando Deus diz espere, Ele está como propósito maior, buscando o nosso coração, que nós nos aproximemos mais dele a cada dia, tá? Terceira pergunta, para a gente correr aqui, que o tempo é nosso inimigo aqui. Então, como a oração deve funcionar na igreja local? Né? Até aqui nós falamos sobre o que é a oração, se a oração funciona. Agora a gente chega à pergunta igualmente importante. Como a oração deve acontecer na vida da igreja? A Bíblia mostra, irmãos, que a oração não é apenas uma prática individual, mas ela também é uma prática comunitária do povo de Deus. A igreja não é simplesmente um grupo de indivíduos que oram separadamente, embora isso seja verdade, né? Mas é uma comunidade que se reúne diante de Deus para buscar a sua face. Então a oração da igreja, a oração comunitária, revela algo profundo sobre a natureza da igreja. Se a igreja é uma igreja que se reúne para orar, se a igreja é uma igreja que está disposta a estar junto em oração, não só pessoalmente, particularmente nas suas casas, mas também como igreja, nós somos um povo que estamos dizendo, nós somos dependentes de Deus, né? Então, quando a igreja ora junto, ela reconhece coletivamente que precisa da graça do Senhor. Então, desde o início da igreja no Novo Testamento, a oração aparece como prática central
da vida comunitária, né? Nós já vimos aqui Atos 1,14, né? Que fala lá que a igreja, todos perseveravam unânimes em oração, né? A igreja nasce em um ambiente de oração coletiva. Vimos Atos 2,42 também, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então a oração aparece como um dos 4 pilares da vida da igreja, tá? Nesse texto aqui importante. Perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e na oração. Ela não é um detalhe, a oração não é uma atividade secundária, embora muitas vezes, e aí, né, chama a atenção da igreja, muitas vezes quando nós nos reunimos para orar, nós temos um número reduzido de irmãos. Parece que o mais importante são outras coisas do que a oração, mas não é. A oração é momento importantíssimo na vida da igreja, quando nós nos reunimos para orar, né? Ao longo do livro de Atos, nós vemos a igreja reunida em oração em momentos decisivos, né? Momentos em que enfrentava a perseguição, a igreja estava orando. Momento em que enviava missionários, a igreja estava orando. Momentos em que buscavam a direção para decisões importantes, a igreja está orando. Isso revela um princípio importante, irmãos, que a gente precisa entender como igreja, se queremos ser uma igreja saudável. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que ora. A presença do Espírito Santo não leva a igreja à autossuficiência, ao contrário, leva a igreja à dependência. Quando o Espírito age, o povo de Deus sente ainda mais necessidade de buscar o Senhor. A oração pública, ela flui da oração privada. Então, olha só que interessante. Embora a oração comunitária seja fundamental, ela não substitui a oração pessoal. Na verdade, o Dever vai falar o seguinte: a qualidade da oração da igreja depende da vida de oração de seus membros. Ou seja, a igreja que ora junto é composto de de irmãos que oram no seu particular, na sua vida particular, né? Paulo, né, escreve aos cristãos de Tessalônica: orai sem cessar, né? Essa exortação mostra que a oração deve fazer parte constante da vida do cristão. Cada cristão é chamado a orar ao Senhor. Vamos ver os elementos essenciais da oração, então. Primeiro elemento essencial da oração, e aqui, irmãos, a gente aprende a orar. A gente falou no início que a oração é conversar com Deus. E nesse sentido, ela é algo orgânico, não é uma coisa construída e mecânica. No entanto, é verdade também que a Bíblia nos ensina a orar. Deus nos ensina como nós devemos orar, né? Há uma maneira que o próprio Deus nos ensinou de como devemos orar. E a primeira coisa que precisa estar na nossa oração é louvor, né? Jesus ensinou seus discípulos a começar a oração dizendo: santificado seja o teu nome, né? Isso significa que a oração começa com Deus no centro. A oração não começa com as nossas necessidades. A oração começa quando nós exaltamos ao Senhor. Antes de pedir qualquer coisa, meu irmão, reconheça a grandeza de Deus, reconheça quem Deus é, né? Isso é importante, né? Lá em Atos 4:24, o texto diz, ouvindo isso, lá é o texto se eu não me engano, é o que Pedro está preso. O texto diz: ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, né? Veja, mesmo em meio à pressão, a igreja começou exaltando a soberania de Deus. A igreja saudável dedica tempo de oração para louvar a Deus.
Veja, irmãos, que a nossa liturgia, ela não é algo que nós fazemos da cabeça. Não é que o pastor Eduardo tirou da cabeça que a gente vai começar adorando a Deus. Mas é que Deus nos ensina que nós primeiro precisamos contemplar a grandeza de Deus e adorá-lo. Veja que um dos textos muito importantes para isso é aquele texto de Isaías 6, lembram? Isaías, no ano da morte do rei Uzias, ou seja, o texto começa com uma expressão de grande crise nacional. O rei morreu. Isaías entra no templo. Qual é a primeira coisa que acontece quando Isaías entra no templo, irmãos? Isaías já chega lá, Senhor, olha só, o negócio está feio, está difícil, por favor, olha para nós. Não, primeira coisa que começa é o que lá em Isaías 6? Fala, gente, pode falar, vocês conhecem Isaías 6? Primeiro ele vê o templo, né? Viu o templo e via as abas das vestes cobriam o templo. E serafins voavam ao redor do trono, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A primeira coisa que Isaías faz é reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer quem Deus é. Quando nós oramos, irmãos, a primeira coisa que a gente deve fazer: Senhor, Tu és santo, Tu és Deus grandioso, eu reconheço quem Tu és, eu reconheço a Tua grandeza, reconheço que Tu és soberano sobre todas as coisas, né? Então, uma igreja saudável, ela dedica tempo de oração para louvar a Deus por seu caráter santo e justo, por sua soberania sobre todas as coisas, por sua fidelidade ao longo da história, por sua graça revelada em Cristo Jesus, né? A segunda coisa que a gente precisa fazer, e aí vem essa parte, Reni, também Isaías faz. Quando Isaías olha para o templo e vê que Deus está no trono, que Ele é tão grande, ele olha para si e ele vê: eu sou pecador, né? Pertenço ao povo de lábios impuros. Então a confissão, veja que como que é a nossa liturgia, a gente adora a Deus. Depois da adoração vem o quê? O momento de contrição, porque depois que eu contemplo Deus, que eu vejo Deus na sua grandeza, na sua majestade, não há outra coisa a fazer, não é pedir, é reconhecer quem eu sou. Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu sou limitado. Senhor, eu sou pequeno. E a nossa oração precisa, na nossa oração, quando nós chegamos diante de Deus, nós precisamos entender isso. Estamos diante de um Deus santo e nós somos pecadores. Fazemos isso no culto, antes da gente louvar, antes de fazer qualquer coisa, a gente reconhece, né, a nossa condição, né? Jesus ensinou no Pai Nosso que perdoa-nos as nossas dívidas. Então, irmãos, a confissão não é uma atitude pessimista, negativista, nada disso, né? Alguém já chegou para mim assim e falou: pastor, tem como tirar a contrição do culto, não? O culto ficar mais leve. Irmãos, cultuar a Deus é reconhecer quem a gente é diante dele. E não tem como a gente chegar diante do Senhor sem a gente reconhecer que nós somos pecadores, né? É parte essencial do culto, é parte essencial da oração. Porque quando a igreja reconhece os seus pecados, a igreja reconhece a sua fraqueza, a igreja reafirma a necessidade do Evangelho, a igreja também celebra a graça que perdoa e transforma. Então, uma igreja que nunca confessa os seus pecados, ela corre o risco de desenvolver o orgulho espiritual. Quando a gente deixa de confessar, nós começamos a confiar em nossa própria justiça. E aí, irmãos, vem o momento de intercessão. A oração da igreja inclui intercessão, isto é, orar em favor de pessoas, de necessitados. A Bíblia nos encoraja a interceder por muitas coisas, pelos necessitados e sofredores,
pelas autoridades governamentais, lá em 1 Timóteo 2, pela pregação da palavra, pela conversão de pecadores, por outras igrejas, por missões, pelas nações, pela expansão do Evangelho. Uma igreja saudável é uma igreja que tem uma visão ampla em suas orações. Ela não ora apenas por suas próprias necessidades internas, mas também pela obra de Deus no mundo. Uma igreja saudável é uma igreja que ora por suas necessidades, mas também que ora por outras necessidades. Eu gosto muito de Jó, né? O texto lá de Jó diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Isso é lindo. Enquanto a gente está aqui trabalhando, enquanto a gente está aqui orando, enquanto a gente está aqui pregando, Deus está cuidando da gente. Deus está cuidando da nossa vida. Essa é uma das coisas que a gente aprende no seminário, porque na vida pastoral muitas vezes você tem que deixar a sua família para cuidar da família dos outros. E muitas vezes é nessa, né, tem aqui o Natal aqui, pastor também, muitas vezes nessa situação, a gente precisa crer que Deus está cuidando daquilo que a gente está muitas vezes deixando. Que Deus está agindo muitas vezes naquilo que nós temos que deixar um pouquinho de lado para cuidar. Deixei minha esposa lá, tossindo, coitada, tossiu a noite toda, não deixou eu dormir não, dona Gleice, né? Uma tosse que não acabava mais, né? Oramos de manhã, fui comprar o remedinho para ela, porque, né, a gente também acredita que a ciência também, né, ajuda, né? E vim para cá, mandei a mensagem aqui, ela não tinha me respondido ainda, né? Até esqueci, tá ali o celular, deve ter respondido ou não sei, que Deus abençoe lá, Deus está cuidando dela, né? E assim a gente vai, né? Então, uma igreja conhece a grandeza de Deus, ora pelas grandes coisas de Deus, né? Então, irmãos, eu vou pular aqui para a gente já passar para a última parte. O que acontece com a igreja que para de orar? O que acontece com uma igreja em que os membros não oram mais na sua casa, no seu dia a dia? O que acontece com uma igreja em que ela já não se reúne para orar junta, para colocar questões diante de Deus em oração? O que acontece? Isso é importante para a gente aqui. Uma das afirmações mais fortes sobre a importância da oração foi feita por um teólogo chamado Alec Motyer. Ele diz o seguinte, isso aqui é forte, né? Vou falar igual a galera lá, forte isso aqui. Abandonar a oração é abraçar o ateísmo. A igreja que não ora é a igreja que está abraçando o ateísmo. Ela até diz que crê em Deus, ela até diz que confia em Deus, mas ela não vive a partir dessas premissas, porque ela não ora. À primeira vista, essa frase pode parecer exagerada, irmãos, mas quando refletimos com cuidado, percebemos que ela expressa uma verdade profunda. O ateísmo, em sua essência, é viver como se Deus não existisse ou como se Ele não tivesse relevância prática na vida. Então, irmãos, quando uma igreja deixa de orar, ou quando a oração se torna apenas um pequeno detalhe na vida da igreja, ela começa, na prática, a agir como se pudesse viver e trabalhar sem depender de Deus. Isso é algo que a gente precisa olhar e entender. Então, irmãos, aqui nós temos alguns elementos. Primeiro, a ilusão da autossuficiência. Quando uma igreja se reúne e quase não ora, ela transmite uma mensagem silenciosa. Qual mensagem é esta? Nós conseguimos fazer isso sozinhos. Só a gente ter um grupo de mídia, a gente fazer uma boa propaganda, um bom marketing, a gente construir um ambiente agradável aqui, pronto, a gente vai seguir. Portanto, irmãos, é possível ter cultos bem organizados, boa música, excelente estrutura, programas eficientes
e até mesmo a partir disso um crescimento numérico, e ainda assim ter pouca oração. Nesses casos a igreja pode continuar funcionando externamente, mas espiritualmente ela começa a depender cada vez mais das estratégias humanas do que da ação de Deus. Isso não é o que nós queremos aqui na nossa igreja, né? Nós queremos ter um culto organizado, queremos ter boa música, queremos ter uma boa imagem da igreja lá fora, mas o que deve mover e nos trazer realmente, nos fazer entender que a força da igreja não está nisso, mas está na nossa dependência de Deus, que se expressa de maneira prática através da vida de oração. Presbítero Flávio. Pastor, já vista aquilo que a gente vê hoje no Brasil em relação à igreja brasileira. Nós temos um país inchado de igrejas, mas com pouca mudança de comportamento do país. Sim. A gente vê o aumento da prostituição de todas as formas. A gente vê a violência aumentando, a gente vê tantas coisas acontecendo, e quando a gente passa em toda e qualquer esquina, a gente encontra uma igreja, seja na Baixada ou seja em qualquer outro lugar do Rio de Janeiro, e quem anda pelo Brasil sabe dessa mesma coisa. Então, há uma distância muito significativa da igreja com Cristo. É esse o relato que a gente tem visto hoje da igreja brasileira. Sim. Isso aí a gente tem visto isso dia após dia. Então, irmãos, uma igreja que ora, ela declara na prática várias verdades importantes. Ela declara que Deus é soberano sobre todas as coisas. Ela declara que Deus governa a história e dirige os acontecimentos. Ela declara que Deus é quem salva o pecador e transforma vidas. A oração, portanto, não é apenas uma atividade espiritual, ela é uma declaração de fé. Né? A oração revela em quem confiamos. E a oração, ela traz, então, como principal característica, o empobrecimento espiritual da igreja. Né? Quando a igreja abandona a oração, várias consequências espirituais começam a aparecer. Primeiro, a igreja perde a sua sensibilidade espiritual, ou seja, sem oração torna-se mais difícil discernir a vontade de Deus, perceber a direção do Espírito Santo. Segundo, a igreja perde a profundidade espiritual, né? A comunhão com Deus se enfraquece e a vida cristã pode se tornar superficial e meramente formal. Terceiro, a igreja perde dependência. Em vez de buscar a Deus, ela passa a confiar cada vez mais em métodos, em técnicas, em estratégias humanas. Eu diria que boa parte, muitas igrejas têm buscado as estratégias, o marketing, né? Eu como pastor, recebo um montão de gente querendo vender técnicas para crescimento da igreja, e você tem aí várias técnicas para fazer a igreja crescer, né? E muitas delas não têm na sua essência uma vida de oração, né? São meras técnicas e estratégias empresariais para fazer a igreja crescer. Cátia. Voltando ali, né? A oração revela em quem confiamos. Nós, na época que estivemos em São João, na igreja de São João, antes de ter aquele salão ali do lado, e também tinha o social clube ali, acho que a maioria conhece. Então a igreja tinha a necessidade de ter aquele terreno, mas o dono do terreno, ele não negociava de forma com ninguém. E então é aquela questão em quem confiar, né? Vieram pessoas influenciadas ali de São João para tentar negociar, mas uma das coisas que a igreja não abriu mão, e também é uma igreja que, né, não se deixa levar por nomes, né, reconhecimentos, chamar político, não era isso. E aí sim a igreja tomou a postura eu creio que até vai entrar em outro ramo, que foi o jejum. Também eu creio que é uma outra vertente, né? Mas a igreja é em massa.
nós colocamos de joelhos mesmo em prol da compra desse terreno. Porque não dependia de negociação, não dependia dos nossos esforços. Somente a intervenção de Deus, né? Então, nós batalhamos ali, oração, era no tempo que dava para a igreja reunir, e desde o pequenininho até o maior, o empenho era esse, né? E com a graça de Deus, a negociação foi tão natural, né? Foi vinda de uma forma tão mansa, e a gente pôde ver que o propósito de Deus, no tempo dele, se realizou como ele quis. E hoje a igreja tomou aquela dependência toda ali. E uma das coisas também que a gente orava muito, porque a gente tem às vezes aqui os cachorros que atrapalham, né? Ou a música aqui que atrapalha também. Lá no social era todo domingo, a gente não conseguia, tinha que fechar a igreja, não tinha ar-condicionado, né? E foi uma das coisas que nós oramos ao Senhor. E nunca mais o social existiu ali, com música, ou o que for, também se fechou as portas. Então, quando a igreja, ela entende, né? É como o senhor falou aí, um momento de contrição, entender quem é Deus, Ele é o Senhor, né? A gente vê Israel sendo chamado lá atrás, né? Ouça Israel, o Senhor Deus é o nosso Deus, né? Então, quando a gente entende quem é Deus, o nosso coração está contrito diante dele. Resposta sim ou não, haverá paz. E a resposta vai ser aceita. Amém. Amém. Para a gente fechar, irmãos, então, precisamos redescobrir a centralidade da oração. Né? Uma igreja saudável, ela precisa redescobrir continuamente isso. Não como um ritual religioso, mas como uma expressão viva de dependência de Deus. Porque quando uma igreja ora, ela reconhece a sua fraqueza, ela confessa a sua necessidade, ela busca a direção de Deus e ela descansa na soberania de Deus. Né? A oração mantém a igreja espiritualmente consciente de uma verdade fundamental. Deus é o verdadeiro protagonista da história da redenção. E quando a igreja se reúne para orar, ela reafirma algo que o mundo frequentemente esquece. O destino da história não está nas mãos dos impérios, não está na mão dos governos, não está na mão das forças humanas, mas está nas mãos do Deus soberano que reina sobre todas as coisas. Uma igreja que ora é uma igreja que confia nesse Deus e continua confiando nele. Podem vir perseguições, podem vir lutas, podem vir dificuldades. Esta igreja segue orando e confiando no Senhor. Minha oração, irmãos, é que em 2026 a gente possa orar mais. Quando estivermos unidos para a oração, possamos ver mais a igreja presente. Domingo que vem estaremos aqui orando às 8 horas pelos nossos filhos. Vem um grupo fiel, um grupo de irmãos, um bom grupinho, né? Um bom grupinho de irmãos, mas não está a igreja toda. Como seria bom ver toda a igreja aqui presente, orando pelos nossos jovens, orando pelos nossos filhos. Vamos entender que a oração não é um programa menor, né, da igreja. Não, a oração é um pilar na vida da igreja. Seja a oração que nós fazemos como pessoas na nossa casa, diariamente. Seja os momentos em que nos reunimos para orarmos juntos. Seja aqui no culto, quando nós oramos para iniciar o culto, oração de adoração. Quando nós oramos reconhecendo o nosso pecado na oração de confissão. Quando nós oramos pedindo que o Senhor ilumine o nosso coração para nós ouvirmos a palavra. Que a gente possa dar importância a isso, possamos entender que como igreja saudável precisamos valorizar uma vida de oração. Por isso nós vamos ficar de pé e vamos orar, né? Agradecendo a Deus e pedindo que Ele nos abençoe, que Ele continue nos abençoando, aplicando esta palavra aos nossos corações. Hoje nós iniciamos uma série de mensagens de Páscoa, né? Então nós vamos hoje, estamos a 5 domingos do domingo da ressurreição,
Está chegando, né? O tempo passa rapidinho. Estamos chegando na Páscoa, que vai acontecer no primeiro domingo de abril. E nós vamos falar sobre o Cordeiro de Deus desde lá de Gênesis. Né? A gente estudou aqui que a Bíblia conta uma história só. A história do fracasso humano e da graça de Deus. Né? E nós vamos, durante essa série, ver como o Cordeiro, né, que vai se revelar em Cristo, já aparece lá na história de Abraão com seu filho Isaque. Tá bom? Então venha, traga visitantes e vamos estar aqui aprendendo mais da palavra do Senhor. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos ensinar mais uma vez que uma igreja saudável é uma igreja que ora. Uma igreja saudável é uma igreja de pessoas que oram e é uma igreja que ora junto. Nos ajuda, Pai, a entendermos isso e a vivermos, Senhor, uma vida de dependência do Senhor, que se expressa de maneira prática através de uma vida de oração. Nos ajuda a entendermos, Senhor, isto e a nos colocarmos diante do Senhor como entendendo que Tu és um Deus que fala, que Tu és um Deus que nos ouve e Tu és um Deus que responde. Nos ajuda, como igreja, Senhor, valorizarmos os momentos em que oramos comunitariamente, entendemos a necessidade de vivermos assim e de crescermos como igreja a cada dia em dependência do Senhor, através dos encontros de oração, dos encontros em que nos colocamos diante de Ti para buscar a Tua face. Pai, nos ajuda a vivermos assim. Abençoa-nos, despede-nos na Tua paz. Nos dá um domingo abençoado e logo mais possamos estar juntos adorando o Teu santo nome, como igreja do Senhor. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Todos digam amém. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, verso 1. Deus abençoe. Você quer, acho que a